Podeis assentar, meus queridos. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Vamos fazer mais uma oração, assentados como estamos. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele fez tudo que nós não poderíamos, em hipótese alguma, fazer. E orar para que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Feche os seus olhos. Pai, ainda na Tua presença, nós Te louvamos pela essa manhã de comemoração ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelos valores que aqui foram lançados, que nós consagramos esses valores, a expansão do Teu reino, Te agradecendo pela fidelidade do Teu povo e Te agradecendo, ó Pai, porque nesta manhã estamos aqui diante do Senhor para celebrar a Páscoa, para comemorar diante do Senhor com corações cheios de gratidão e que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio da exposição da Tua palavra. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e clamamos a Ti que Teu Espírito Santo nos dê cada vez mais profundidade no entendimento do significado da Páscoa, mais profundidade no entendimento do amor do Senhor por nós. Nós assim oramos e nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 12. Antes de fazermos a leitura desse texto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já desejou para a pessoa que está ao seu lado uma feliz Páscoa? Falou assim, feliz Páscoa. Nessa época, nesse período do ano, é muito comum recebermos mensagens, imagens, pessoas nos mandando uma feliz Páscoa. Quando você diz isso para alguém, como você disse nessa manhã, o que é que está no seu coração? O que é que está por trás dessa expressão feliz Páscoa? Qual é a consciência e o entendimento que temos, não é, a respeito desta festa, a respeito desta celebração, a respeito desta comemoração? Qual é o entendimento que a outra pessoa tem a respeito dessa celebração? Essas perguntas são perguntas importantíssimas, porque a Páscoa é uma das celebrações mais antigas do povo de Deus. E também é uma das celebrações mais corrompidas, mais distorcidas. Quando falamos Feliz Páscoa, o que é que tem na mente e no coração da pessoa que nos ouve, que recebe de nós essa expressão? Ou quando pronunciamos, o que é que nós estamos carregando dentro do nosso coração? Quais são as esperanças, as expectativas, os desejos? Essas perguntas são importantes, porque quando nós expressamos essa expressão tão simples e tão profunda, Feliz Páscoa, sem o devido entendimento, nós estamos afrontando o amor de Deus. Quando nós fazemos essa expressão sem o devido discernimento e acolhendo o entendimento distorcido que o mundo traz sobre essa celebração, nós estamos debochando do amor de Deus. Porque a celebração da Páscoa não foi instituída por um povo, não foi instituído por uma comunidade, não é uma marca mercantil, comercial, não é um golpe publicitário. A Páscoa é uma celebração estabelecida pelo próprio Deus, com um significado e um propósito profundo, eterno. E é isso que nossos corações precisam carregar. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que os nossos filhos precisam compreender a respeito da Páscoa. E nós, como povo da aliança, nós temos o privilégio de celebrar a Páscoa com entendimento, mas também temos a responsabilidade, a doce responsabilidade de testemunharmos a Páscoa, de compartilharmos com o mundo a verdadeira Páscoa. Livre de elementos estranhos, livre de falta de entendimento, livre do comércio, livre do consumismo, livre do paganismo e todas essas coisas estranhas que entram e corrompem uma festa tão linda, uma festa estabelecida pelo próprio Deus. Eu e você temos essa doce responsabilidade de compartilharmos entre nós e para o mundo o sentido real da Páscoa, o que é e o que significa Feliz Páscoa. Amém, meus queridos?
Glória a Deus. Então, com a Bíblia aberta em Êxodo 12, nós vamos fazer uma leitura, os versos 1 a 14, uma leitura alternada. Nós vamos fazer uma breve passagem nesses versículos, uma breve exposição nesses versículos, para contextualizarmos a nossa Páscoa, a Páscoa do povo da nova aliança. Êxodo 12, versos 1 a 14. Vamos iniciar, eu lerei os ímpares, os irmãos, a uma só voz, mesmo assentados, os versos pares. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Mas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós percebemos aqui no livro de Êxodo a inauguração desta celebração, a Páscoa do Senhor. E quem estabelece esta festividade, esta comemoração, esta celebração, não é um povo, é o Deus Todo-Poderoso, que faz um pacto com o povo, que estabelece preceitos de uma aliança, cláusulas de um contrato com este povo, que estabelece uma festa que seria comemorada para todo sempre. O verso 14 diz, o celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, aquele povo deveria celebrar esta festa para todo sempre. E essa festa deveria ser ensinada geração após geração. O próprio Deus que estabelece este ritual, esta festa, Ele estabelece os ingredientes. Ele determina a festa, estabelece os elementos, estabelece o procedimento, como vamos celebrar a Páscoa em família. Se a sua família for pequena, se associe a outros, traga os outros para junto de si. E no seio de sua casa, coma a Páscoa. Não deixe sobrar nada. Estabelece a forma, o procedimento. Estabelece como deveriam estar, atentos e prontos para a jornada. Atentos e prontos para seguir em diante. Então não é uma festa, um golpe publicitário, uma jogada de marketing, como nos dias de hoje é tão comum ser estabelecido e vinculado à Páscoa. Para alguns pais, Páscoa é sinônimo de despesa extra, despesa financeira extra. É o mesmo que vamos gastar um pouquinho mais, não é? Para alguns pais, Páscoa tem essa conotação, uma despesa extra. Tem que comprar presentes e chocolates para muitas pessoas nessa semana. Para outros, traz uma conotação de
É uma jogada comercial, eu não quero nem saber desse negócio. E alguns ficam acanhados diante da revelação das Escrituras, diante da distorção que o paganismo trouxe em relação a esta comemoração. Muitos ficam acanhados e sequer dizem, pronunciam Feliz Páscoa. Sequer comemoram porque não querem fazer parte dessa distorção que hoje em dia é tão comum até dentro dos nossos lares. Se perguntarmos para as nossas crianças o que é a Páscoa, será que elas vão deixar de fora o chocolate e o coelhinho? Ou isso já está impregnado em nossos corações e em nossas mentes? Já está impregnado em nossas famílias? Então Deus estabelece esta festa e determina que ela deve ser celebrada para todos sempre, em família, e deve ser ensinada na família. Deve ser propagada entre as gerações. Ele estabelece os elementos. Então nós, o povo de Deus, não podemos ficar aquém da revelação das Escrituras e nem além. Nós devemos seguir exatamente o que Deus estabelece em seus rituais, em seu propósito. E nós temos aqui então a inauguração da Páscoa. A inauguração. Esta é a Páscoa do povo hebreu. Esta é a inauguração da Páscoa estabelecida pelo Deus Todo-Poderoso. Mas o que ela tem a ver conosco hoje? Povo da nova aliança. Povo da nova aliança. O que essa Páscoa tem a ver contigo, com a sua família? Imagina uma cena, um cordeiro que vem caminhando em sua direção, e nas costas desse cordeiro o sol brilhando, o sol do meio-dia brilhando intensamente. Essa Páscoa do povo hebreu é exatamente o que esse cordeiro projeta, sombra. Normalmente quando alguém vem para nós e o sol está às suas costas, a primeira coisa que chega é a sombra. É a primeira coisa que visualizamos. Então este ritual estabelecido por Deus na antiga aliança é uma sombra daquilo que estava por vir. É um vislumbre, uma tipificação da verdadeira libertação, da verdadeira salvação que estava por vir em Cristo Jesus. Esta Páscoa simbolizou para o povo hebreu libertação da escravidão do Egito para Jerusalém, salvação da morte para a vida. Era isso que significava essa Páscoa para o povo. O povo estava sendo liberto da escravidão, do jugo dos egípcios. Deus levanta Moisés para ser o precursor, o libertador do seu povo, que estava já há mais de 400 anos embaixo da escravidão. Aquele povo estava escravo, sofrendo nas mãos dos egípcios. Então Deus estabelece essa festa para apontar a salvação, a libertação que viria por meio do poder de Deus. E no estabelecimento daquela última praga, a 10ª praga, eles deveriam cumprir essa celebração, tingir a verga da porta com o sangue do cordeiro, para que o anjo passasse e não ferisse as famílias do povo de Deus, e ferisse as famílias cujo sangue não estava sobre a porta, apontando sim para o verdadeiro cordeiro, o cordeiro perfeito, apontando sim para o sangue que liberta, para o sangue que salva. Então essa festa que é celebrada em Êxodo 12 e que foi celebrada por centenas de anos pelo povo hebreu, é uma festa que aponta, é uma sombra daquilo que estava vindo, do Cordeiro de Deus que estava vindo para tirar o pecado do mundo. Então imagina essa cena, um cordeiro que caminha com o sol às suas costas, a sombra projetando e nós enxergando a sombra em primeiro lugar. Os rituais, as festas da antiga aliança são sombras daquilo que estava por vir. E a Páscoa, essa festa inaugurada há 3.600 anos aproximadamente, era um vislumbre da salvação que viria da parte de Deus, da salvação mais importante de todas. Em Êxodo 12, o povo estava sendo liberto da escravidão física, estava sendo salvo da morte cruel nas mãos dos egípcios. Em Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Em Cristo, nós somos salvos da morte eterna. É para isso que essa Páscoa aponta. E nós podemos ler em João,
capítulo 1, verso 29, quando João Batista vislumbra Jesus vindo, ele anuncia em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio em cumprimento a uma promessa, a uma profecia. A Páscoa celebrada em Êxodo 12 aponta para a vinda do Messias, aponta para a vinda do Cordeiro Pascal, um Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, que tiraria o pecado do mundo. João Batista já declara isso em João capítulo 1, verso 29. E aí próprio Jesus estabelece. Anos e anos se passaram, centenas de anos se passaram, o povo hebreu, o povo judeu, comemorando a Páscoa, celebrando tão grande libertação, tão grande salvação, anos após anos, repetindo esse ritual, e chega Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus. Aqui está a importância de discernirmos a palavra de Deus, de compreendermos a revelação de Deus. Porque o Cordeiro de Deus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Eles não discerniram Jesus Cristo como o Messias Salvador, como o Cordeiro de Deus, o verdadeiro libertador, aquele que livraria e libertaria eternamente. Eles não discerniram. Embora cultuassem a Páscoa, celebrassem a Páscoa, ensinassem a Páscoa, não discerniram quem era Jesus. E Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que celebrou a sua última Páscoa, segundo o ritual do povo hebreu, ele instaura, ele institui, ele restabelece a nova Páscoa, a Páscoa da nova aliança. A Páscoa que eu e você celebramos e comemoramos. A Páscoa que nós precisamos compreender e ensinar aos nossos filhos. Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Abra sua Bíblia. Mateus 26, verso 17, o Senhor diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Nós percebemos que ao longo dos anos, o povo de Deus continuava celebrando a Páscoa, continuava comemorando aquela libertação que ocorreu lá no deserto, em meio ao povo egípcio, aquele fenômeno sobrenatural, aquela manifestação do poder de Deus, um poder que libertou, um poder que salvou. Eles continuavam ano após ano celebrando. E neste momento, Jesus está se preparando com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E nos versos 26 a 30, já naquele cenáculo, à mesa com seus discípulos, o nosso Senhor estabelece a Páscoa da nova aliança. Verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui Jesus reinaugura a Páscoa do povo de Deus, a Páscoa da nova aliança. Por isso a nossa Páscoa não é a mesma Páscoa do judeu, não são os mesmos elementos da velha dispensação. Os elementos da Páscoa do cristão é o pão e o fruto da videira. Não aponta para uma libertação física, não aponta para uma morte física, mas aponta para uma libertação espiritual.
libertos do jugo do pecado, aponta para uma vida eterna. Ainda que morramos na carne, vivemos eternamente com Cristo. E esse significado profundo que ambas as Páscoas trouxeram, Velho Testamento apontando, Novo Testamento realizando, é o significado e a profundidade do amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus por aqueles que se encontram perdidos. O próprio Jesus afirma: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ninguém assassinou Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. É um sacrifício, é uma oferta. Oferta não é tomada, é dada. Então ninguém assassinou, ninguém matou Jesus Cristo. Ele foi entregue como oferta, oferta do amor de Deus. Por mim e por você. Quando olhamos para a cruz, quando nos lembramos desta passagem, isso precisa gerar em nosso coração gratidão. Isso precisa nos despertar para uma doce responsabilidade de proclamar o amor de Deus. Fomos alcançados por tão grandiosa salvação. Jesus Cristo padeceu, sofreu. Jesus Cristo foi açoitado, foi crucificado, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, por amor a mim e a você, e a muitos que ainda estão em trevas. E precisamos proclamar essa Páscoa. E é com esse entendimento que devemos anunciar Feliz Páscoa. E Páscoa do hebraico Pessah significa passagem. E quando eu digo Feliz Páscoa, é o mesmo que dizer feliz passagem. Nós estamos passando por essa terra. Ninguém está aqui fincando morada. A nossa morada é a morada celestial. Amém, irmãos? Feliz passagem precisa significar para mim e para você. Só existe uma possibilidade da nossa passagem ser feliz. E qual é? Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu digo feliz Páscoa, feliz passagem para uma pessoa, eu preciso estar disposto a anunciar a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Eu preciso estar comprometido em anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque a Páscoa só vai ser feliz para aquela pessoa se ela compreender o amor de Deus, se ela for alcançada pelo amor de Deus. Caso contrário, é impossível uma feliz Páscoa. A felicidade da Páscoa não está por trás de presentes, não está por trás da doçura dos alimentos. A felicidade da Páscoa está por trás do sangue do Cordeiro, está por trás do corpo de Cristo, está fundamentado nesse sacrifício divino por nós. Por isso podemos e devemos dizer Feliz Páscoa, mas com entendimento. Porque quando pronunciamos sem entendimento, nós ofendemos a Deus. Quando pronunciamos com conotações pagãs, nós debochamos de Deus. E quando nós permitimos elementos estranhos à Páscoa de Cristo, nós estamos permitindo que o entendimento do amor de Deus por nós seja corrompido por coisas materiais, por coisas corruptíveis, por coisas passageiras. É por isso que o próprio Deus estabelece os elementos da Páscoa. Jesus, na nova aliança, estabelece novos elementos, o pão e o fruto da videira. Esta é a Páscoa do Senhor. Celebrem essa Páscoa até que eu volte. Ensine essa Páscoa de geração em geração, para que não se perca a história do povo de Deus. A responsabilidade do ensino está em fundamentarmos as nossas crenças, em ficarmos firmes em nossas crenças, naquilo que Deus estabelece para nós. E quando permitimos a distorção desses princípios, nós estamos carunchando a cruz de Cristo. Nós estamos enfraquecendo a cruz de Cristo. Nós estamos tirando a glória do Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, para louvor e glória do Pai, por amor a nós. Nós precisamos compreender, nós precisamos celebrar com entendimento, nós precisamos ensinar aos nossos filhos a distinguir o que é da parte de Deus do que não é da parte de Deus. Deus, de uma forma excelente, de uma forma sábia, de uma forma clara, estabelece esta celebração. E nós, servos, filhos da nova aliança,
estamos aqui hoje celebrando a Páscoa, o amor de Deus. E logo mais, vamos participar da ceia de Cristo, comendo do pão e tomando do fruto da videira, em celebração ao Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados, que nos passou das trevas para a luz, que nos passou da morte para a vida eterna, que nos passou da escravidão do pecado para a libertação em Cristo. Amém, irmãos? E nós precisamos nos lembrar disso. Quando celebramos a ceia, todo o primeiro domingo do mês, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Deus. Nós estamos anunciando a Páscoa cristã, a Páscoa bíblica. Nós não podemos nos descuidar, nós não podemos banalizar essa celebração, não podemos nos acomodar diante dos anos. Aquele povo, o povo hebreu, o povo judeu, celebrou durante centenas de anos a Páscoa, mas não reconheceram o Cordeiro de Deus quando ele veio, porque estavam presos aos rituais, estavam presos à sua comodidade. Os fariseus estavam presos à religiosidade e desprezaram o Cordeiro de Deus, não reconheceram o Cordeiro de Deus. E nós não podemos nos acomodar ao longo dos anos, não podemos desprezar o valor e o significado desta festividade. Precisamos manter a chama do amor de Deus vivos em nós, em nossa família, e testemunhar para o mundo. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor, na qual, por amor a nós, Deus entrega o seu Filho como oferta, por amor a nós. E essa Páscoa precisa ser ensinada geração após geração, até que Ele volte, até a volta de Cristo. Aí sim, celebraremos eternamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunhão da família do povo de Deus. Celebraremos eternamente o resultado final desta Páscoa, que nos trouxe das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma vida de desespero quando aquele povo se encontrava no cativeiro, para uma vida de esperança. Infelizmente, é muito fácil para nós permitirmos que as dificuldades roubem a nossa esperança, que as dificuldades roubem a nossa alegria em Cristo Jesus. Muitas vezes somos envolvidos por tribulações, por aflições, e permitimos que a alegria da salvação seja apagada, que o brilho dessa alegria seja esmaecido, enfraquecido. Por isso é estabelecido esta festa, para nos lembrar continuamente quem é Deus, quem somos em Cristo Jesus e o significado deste sacrifício. O Filho de Deus foi entregue por amor a você. Ele padeceu, ele morreu, mas ressuscitou porque Deus te ama, Deus nos ama. E é isso que precisa nos motivar, é isso que precisa acender as nossas esperanças na vida eterna e nos conduzir nessa vida firmes em Cristo, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. A Páscoa reaviva em nós a esperança eterna. A Páscoa reacende em nós o amor de Deus. A celebração desta festa traz para nós a lembrança e a expectativa, a lembrança do amor, lembrança do poder de Deus que é por mim, que é por você, e a expectativa da volta de Cristo. E até que Ele venha, nós temos a doce responsabilidade de anunciar a Páscoa do Senhor, de celebrar a Páscoa do Senhor, de aproximarmos famílias e em família celebrarmos o amor de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Como você tem celebrado a Páscoa? Individualmente, enquanto família? Como esta festa, que é um memorial, tem tocado em seu coração? Como as circunstâncias ao seu redor têm enfraquecido esse significado tão profundo e tão maravilhoso do que é a Páscoa na sua vida e na vida de sua família. Ore ao Senhor, peça a Deus: Senhor, reaviva em mim a alegria da salvação, reacende em mim a chama da esperança, para que Páscoa após Páscoa, mês após mês, ao celebrarmos a ceia do Senhor, e sejamos avivados no Senhor, fortalecidos no Senhor, para anunciarmos a sua morte e salvação,
a sua morte e ressurreição, anunciarmos a salvação que só há em Jesus Cristo. A felicidade da Páscoa está sedimentada, está fortalecida, está alicerçada em Cristo Jesus, em nada mais, no sangue do Cordeiro, no corpo do Cordeiro. Ore ao Senhor. Senhor, me capacite com alegria, com esperança, com disposição para anunciar a morte e a ressurreição do meu Salvador. Anunciar àqueles que estão sendo enganados, aqueles que estão sendo mergulhados no desespero, na falta do entendimento, nas trevas. Anunciar para aqueles que ainda estão escravos do pecado, que há salvação no Cordeiro de Deus. E essa belíssima festa anuncia essa salvação, nos lembra de tão gloriosa esperança. Ore ao Senhor, se coloque nas mãos do Senhor e clama ao Senhor: aviva em mim a esperança da Páscoa, aviva em mim a alegria da Páscoa, aviva em mim a responsabilidade da Páscoa de anunciar e ensinar esta festa que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Nós te louvamos porque tudo o que o Senhor precisava fazer para nos reconciliar, para nos resgatar, para nos passar das trevas para a luz, o Senhor fez em Cristo Jesus. E que o Senhor esteja avivando em nós esta alegria, avivando em nós essa certeza, aumentando em nós a chama da esperança da vida eterna, para que possamos, ó Pai, anunciar a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele volte. Desperte o teu povo, aviva a tua obra em nossas famílias, toca no coração de nossas crianças, e que nós não permitamos, ó Pai, que tantos enganos, que tantas coisas que vêm para corromper, ó Pai, o sentido da tua palavra, que nós não permitamos que isso ofusque, ó Pai, tão grandiosa salvação que há na cruz de Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser com cada vida que aqui se está, ó Pai, ser com cada um de nós, e desperta-nos, ó Pai, para que possamos aproveitar esses momentos de festividade e anunciar a Páscoa de Cristo, anunciar a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Pai, nós oramos e nos colocamos diante de Ti, rendendo ao Senhor toda a honra e toda a glória, e contando com o Senhor, ó Pai, contando com a Tua graça, contando com o avivamento do Senhor em nossos corações, para que nós, enquanto família, enquanto povo do Senhor, possamos viver com alegria, viver cheios de expectativas em Cristo Jesus, anunciando a Tua palavra, anunciando a Páscoa do Senhor, para todos aqueles que estão ao nosso redor, nos comprometendo com o Teu reino, nos comprometendo em anunciarmos tão grandiosa salvação, para louvor e glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, essa festividade é uma oportunidade que nós temos para anunciarmos a verdadeira Páscoa. E eu e você somos os mensageiros desta mensagem, que nós possamos cumprir e passar por essas festividades com entendimento, com disposição, envolvendo as famílias e anunciando o amor de Deus. Amém?